Estamos de volta, galera. Eu sou o professor Theo e se você quer aprender física, você está no lugar certo. Vem aprender física comigo aqui. Nós estamos na aula 15 de cinemática e nós estamos presos aí a uma ferramenta, né, chamada vetores, que eu já dei algumas aulas sobre ela, aula 12 e 13 sobre vetores, fizemos alguns exercícios na aula 14. Agora na aula 15 nós vamos falar sobre o cânone dos vetores, né? O método canônico. Dá uma procurada no Google, dá uma googada lá o que é cânone. É importante, tá? Então agora a gente vai ver o método canônico, fechar vetores para a gente poder aplicar em cinemática vetorial e resolver exercícios bastante interessantes, como aparece aí da Escola Naval, tá legal? Aparece na IFOM e é muito importante. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula. Como eu já havia dito, nós estamos na aula 15 de vetores. Nós estamos falando sobre a base canônica do vetor. Se você der uma googada lá e vai procurar sobre o que é um cânone, né, que surge lá, é um termo usado muito na religião, principalmente ligado à Igreja Católica, mas o cânone é a norma, é a regra, né, que está por trás, que estrutura, é a base que estrutura aí os vetores, ok? Bom, vamos falar dela. Então, para falar, e ela vai ajudar a gente a entender por que funciona aquele método, por exemplo, que a gente fez da poligonal, aquele método da poligonal de soma de vetores que nós já fizemos, nós vamos ver aqui de novo. Então, vamos lá. Então, vamos pegar primeiro um plano cartesiano, aqui está um plano cartesiano, ok? Eixo X, eixo Y, e eu vou desenhar aqui para vocês um vetor. Um vetor, estamos cansados de saber, é um segmento de reta orientado que serve para a gente aplicar, usar para fazer cálculos com grandezas vetoriais, como força, velocidade, aceleração, e a gente vai usar numas próximas aulas aí para cinemática vetorial. Dei dois vetores aqui para você, um vetor A e um vetor B. Poderiam ser vetores velocidade, vetor aceleração, vetor deslocamento, vetor força. Vamos imaginar que fosse talvez duas forças agindo sobre o mesmo ponto aqui. E a gente pode escrever esses vetores usando o plano cartesiano através das suas projeções no eixo X e no eixo Y. A gente também já viu como que projeta vetor, a gente já aprendeu a calcular as componentes de um vetor. Então um vetor V qualquer, ele pode ser escrito pelas suas componentes x, y, se eu estiver trabalhando em R2, né? O que é o R2? R2 é o plano, tem o eixo x e o eixo y. Também serve para um R3, que é o x, y, z, quando eu estou trabalhando no espaço. Mais comum a gente no ensino médio trabalhar no plano cartesiano. Então um vetor V pode ser escrito pelas suas componentes no eixo x, y, pelas suas projeções, ok? Que é a soma da projeção no eixo X. Quando eu projeto alguma coisa no eixo X, não tem é zero no Y. Quando eu projeto no Y, é zero no X. Vamos ver o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte. Vamos pegar só o vetor A. Tirei o vetor B e vamos projetar ele ortogonalmente no eixo X. Vamos projetar, né, esse vetor no eixo Y lá. Ok? E eu contei aqui os quadradinhos, como se fosse cada quadradinho uma unidade. Que unidade? Uma unidade aleatória, não estou trabalhando com a grandeza qualquer. Tá ok? Eu contei aqui tem 12, eu contei aqui tem 5, então a projeção no eixo X e no eixo Y vai dar 12 para X, 5 para Y. Tudo bem? Então eu posso escrever o meu vetor A dizendo que ele é um vetor 12, 5. 12 no eixo X, 5 no eixo Y. Ok? Eu ainda posso escrever esse vetor como a soma dessas projeções no eixo x, y. No eixo x eu tenho 12 no x, 0 no y, e no eixo y, né, 5 no y e 0 no x. A soma disso aqui me gera o vetor 12, 5. Esse é o meu vetor A. Tá indo? Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, agora vamos escrever o vetor B. Para o vídeo, vê se você conseguiria escrever, e já que você vai parar o vídeo um pouquinho, para escrever o vetor B, aproveita, compartilha esse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Você vai me ajudar muito e eu vou poder ajudar mais pessoas, tá legal? Então o pessoal do cursinho também que assiste essas aulas, ajuda vocês e vai me ajudar bastante se você der uma curtida, uma compartilhada aí. Se inscreve no canal, não paga nada, ninguém vai ficar te cobrando nada.
Tá legal? E o canal vai crescendo. Bom, vamos lá, você parou o vídeo, conseguiu escrever o vetor B? Se você contar aqui no eixo X, ele tem 4 quadradinhos, no eixo Y ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então se você projetar no eixo X e projetar no eixo Y, você vai encontrar 4 na projeção no eixo X e 7 na projeção do eixo Y. Então eu posso escrever o meu vetor B como sendo o vetor 4, 7, que é a soma de 4 no eixo X com 0 no eixo Y, com mais 0 no eixo X com 7 no eixo Y. Tá indo aí? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos lembrar como é que somava vetor e vamos ver por que aquela regra, por exemplo, do paralelogramo, que a gente viu, ou a regra da poligonal, que é o que eu vou mostrar aqui na verdade, funciona bem? Então tá aqui, eu tenho o vetor A e o vetor B. A gente já viu que o vetor A é o vetor 12, 5, B é o vetor 4, 7. E a gente vai escrever ele agora através dos seus versores. Então eu vou definir uma coisa que você é bem provável que não tenha visto no ensino médio, a maioria não vê, que são os versores, né? Vetores aqui unitário. Eu vou definir um vetor no eixo X, que eu vou dizer que ele tem uma unidade no eixo X e 0 no eixo Y. E eu vou chamar ele de vetor I, ou versor I. E um versor no eixo J. E vou dizer que no eixo J ele também é unitário, ele tem 0 no eixo X e 1 no eixo J. E eu quero escrever esses caras em funções desses vetores. Eu quero escrever o vetor A em função do vetor I, do versor I, e o vetor B em função do vetor I também. IJ, né? Desculpa. Retomando. Eu quero escrever o vetor A em função dos vetores I e J e o vetor B em função dos versores IJ. IJ é o que a gente chama de versores. Tá? O pessoal aí que presta aí para AFA, SPSEX, eu não me lembro de nenhuma questão que tenha caído isso. Mas o pessoal que faz EFON e Escola Naval, por exemplo, IME, eu já vi algumas vezes aparecer versores. Então o que eu vou fazer agora? A partir dos vetores que eu já escrevi no plano cartesiano, escrever ele através dos seus versores. Ou seja, o vetor A, que tem 12 no eixo X, se no eixo X eu definir um vetor chamado I, que é um versor, né, que tem uma unidade, eu posso dizer então que o A tem um valor de 12 vezes o valor I, tá? I tem 5 vezes o valor J. Então eu posso reescrever esse vetor A da seguinte maneira. Vamos lá dar uma olhada. Então o vetor A, ele tem 12 unidades no eixo X, então é 12 vezes I, porque o I vale uma unidade, com a direção e sentido do I, que é definido no eixo X. E ele tem 5 unidades no eixo Y. No eixo Y eu defini um versor unitário, que vale 1, então eu tenho 5 J's. Então esta é uma maneira de escrever um vetor. O vetor A vale 12i e o vetor B vale 5j, ok? É o nosso método canônico e depois a gente vai somar esses vetores usando isso. Você vai ver como é que fica legal. E o vetor B, professor? Então de novo, para o vídeo de novo aí, parou e tenta escrever esse vetor. Como? Usando os versores I e J. Então o vetor B ele tem 4 na direção do eixo X, como o I vale 1, então é 4i, ok? E 7 na direção do eixo Y, que é o J. Então eu posso escrever o vetor B como sendo 4i mais 7j. Significa 4 vezes o valor de I, que é unitário, na direção e sentido do I, que é a direção e sentido do eixo X, e 7j, que é 7 vezes o valor do j, que é um versor de unidade 1, de valor 1, na direção e sentido do eixo y. Então está escrito o vetor A e o vetor B no método canônico aí, usando os seus versores e j. O que nós vamos fazer agora é aprender a somar usando isso e mostrando para vocês por que a regra da poligonal dá certo. Vamos fazer uma soma e depois vamos fazer a diferença desses vetores. Tá legal? Vamos lá?
Então vamos somar esses vetores. Ó, você sabe que isso é uma soma. O que eu fiz? Eu liguei o vetor A na extremidade do vetor B. Eu estou fazendo uma soma A mais B, tá? A mais B, que é a mesma coisa que B mais A. Eu poderia ter feito, arrastado o A e ligado o A no B e fazer a soma. Então eu vou fazer a soma e o que a gente aprendeu sobre soma de vetores quando eu ligo um vetorzinho no outro da maneira que eu acabei de fazer aqui? O que a gente aprende é que o vetor soma é aquele que sai da origem do primeiro vetor e chega na extremidade do último. Lembra disso? Tá? Então eu vou fazer a soma de A mais B, fechando a figura. Fechei a figura, saí do primeiro, cheguei na extremidade do último. Esse vetor azul aí é o que eu vou chamar de vetor soma, que aí eu estou chamando de S. Tá? E vou calcular ele. E vou escrever ele usando também os versores I e J. Então vamos lá. O vetor S, que é o vetor soma, se você projetar ele no eixo X e você contar aqui, você vai ver que vai dar o valor do A no eixo X mais o valor de B no eixo X. É a projeção de A e B no eixo X. Tá ok? Então o versor A vai dar 12, né? Desculpa. O vetor soma, ele vai ter na direção do eixo X, 12 mais 4 vai dar 16. Se você contar aqui, dá exatamente 16. Tá? E eu vou projetar também ele no eixo Y. Vai dar o valor de A no eixo Y, tá ok? Que é a direção, é onde está o versor J, mais o vetor B, que está projetado também no eixo Y. Se eu somar essas projeções, eu vou obter aqui 16 e aqui 12. Veja que 12 mais 4 é 16. Veja que 5 mais 7 é 12. Então eu obtive o meu vetor soma, A mais B. O meu vetor soma é 16i mais 12j. Tá ok? A gente não calculou o módulo aqui, eu não calculei o módulo para vocês. Porque a gente já viu em outro vídeo que se eu quiser calcular o módulo do vetor soma, ou do vetor A ou do vetor B, é só eu aplicar um Pitágoras, né? Eu tenho aqui um cateto, aqui eu tenho outro cateto e aqui é hipotenusa, ok? A gente já viu isso em vídeos anteriores. Tá joia? Agora vamos achar o vetor diferença? Então vamos lá. O que é achar o vetor diferença? É pegar o vetor A e ao invés de somar com o vetor B, soma com o vetor menos B. Então eu vou desenhar o vetor menos B. O que seria um vetor menos B? É um vetor que tem a mesma direção do vetor B, o mesmo módulo do vetor B, só que tem um sentido oposto. Então ele é o menos B. Veja que se eu pegar o vetor B e multiplicar por menos 1, eu tenho o menos B. O menos B vai ser menos 4i, quer dizer, ao invés de 4i no sentido crescente do eixo X, é 4 no sentido oposto, e menos 7j, que ao invés de ser 7 para cima no eixo Y, vai ser 7 para baixo. Tá ok? Então, e se eu fechar essa figura, olha lá, vou somar A com menos B, o vetor que fecha a figura é o vetor soma. E o vetor soma de A com menos B, estou chamando de vetor diferença, D de diferença, tá? Vai ser exatamente a soma de A com a soma de menos B. Esse é o vetor diferença. O vetor menos B, se o B é 4i, o vetor menos B é menos 4i. Se o B é 7j, o vetor menos B é menos 7j. Agora, quem é o vetor diferença? Você já aprendeu a somar. Como é que eu calculo esse vetor diferença? É só somar o que eu tenho no eixo X, na direção do versor I, né, que é 12 com menos 4, vai dar 8. Veja que eu estou somando o A com o menos B. E o 5 com o menos 7, que vai dar menos 2. Tá legal? E você pode ir lá e contar agora. Então você falou, peraí, o vetor diferença, professor? O vetor D vai dar 12 com menos 4, 8i, 5 com o menos 7, que vai dar menos 2. Legal? E se você for lá no plano cartesiano e contar, olha o vetor diferença. Ele tem a projeção no eixo X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e para baixo 2. Então é 8 na direção positiva do eixo X
e 2 para baixo, 2 na direção negativa do eixo Y. Então eu multiplico pelos versores I, J, que são os versores que estão no eixo X e no eixo Y. Se a gente precisar trabalhar num plano, melhor dizendo, num espaço, no R3, o que aparece é um novo eixo, X, Y, Z, e a gente lança a mão de um vetor chamado vetor K, I, J, K. Em um momento mais propício, a gente vai dar uma olhada nisso. Tranquilo? Então tá aí, gente, a gente viu a soma de vetores. E por que a gente vê isso? A gente vai estudar a cinemática. Aliás, por que a gente vê isso? Porque a gente precisa de vetores para tudo, já falei para vocês, a gente trabalha com muita grandeza vetorial, como por exemplo campo elétrico, campo magnético, força, não é isso? Então quantidade de movimento, então a gente precisa demais de vetores. Eu tinha deixado na aula 14 um exercício para você dar uma olhada. Eu ainda não vou fazer ele, porque eu vou deixar para a gente entrar em cinemática vetorial e eu faço na próxima aula, na aula de cinemática vetorial. Mas se interessa para você, tá aí de novo o exercício. Para quem não viu ainda, para dar uma olhada. É um exercício que eu peguei da Escola Naval, um exercício bastante interessante, trabalhoso. E eu que deixei o exercício só para você dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui aparecendo o versor I, né? Para descrever uma velocidade. Olha o versor J aparecendo aqui para descrever uma velocidade. Tá legal? Então, ó, tenta fazer esse exercício. Ele será feito por mim aqui na aula, mais em breve, tá bom? Bom, gente, espero que você tenha aí entendido, gostado, curtido. Compartilha e me ajuda para eu poder ajudar mais gente. Valeu? Então, um abraço aí para vocês. A gente se vê aí na próxima aula.